Fala galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui uma dúvida de um inscrito do canal que ele me perguntou o que, como que eu faço para pegar os status do inversor de frequência de ligado e desligado usando o CLP. Tá, vou deixar a pergunta dele passando aqui em cima aqui. Então eu vou resolver, de vez de responder para ele lá nos comentários, eu vou fazer um vídeo mostrando como que faz na prática isso daí. Eu vou utilizar aqui o CLP e HM para mostrar a simulação da Delta, porque a gente consegue fazer simulando sem ter o equipamento físico, tá? Então, eu vou fazer aqui mostrando para vocês como que faz, o passo a passo, mostrando para ele o esquema de ligação também, tá? Então, que eu sempre falo para vocês, pessoal, a sua dúvida pode ser um tema para o próximo vídeo aqui, tá? Então, se você não é inscrito, já peço para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de notificação e não ficar por fora de nenhuma novidade, pessoal. Então, vamos embora pro vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês como faz. Então, pessoal, ele mostrou aqui, eu tô com um inversor de frequência aqui, tá? Esse inversor aqui é da Danfoss, tá? Só para mostrar um exemplo aqui que a gente vai fazer no vídeo de hoje para fazer o exemplo que ele me pediu aqui, tá vendo aqui, ó? Eu vou fazer o esquema de ligação dele, vou utilizar o CLP, tá? E todos os inversores de frequência, até que eu conheço aqui, tá vendo? Esse daqui, ó, vou tentar aproximar aqui, tá escrito relé aqui, ó. Que é um relé. É o comum, um contato aberto e um contato fechado. Então eu vou mostrar aqui, eu utilizei isso daqui para vocês, tá? Para mostrar para ele como que faz aqui. Então eu vou mostrar aqui o esquema de ligação aqui desse inversor aqui, ó. Tá? Então o que que ele é, ó? Tá vendo aqui, ó? Deixa eu tentar. Tá vendo aqui esse. Deixa eu tentar aumentar a tela aqui para ficar melhor. Deixa eu trazer ele aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso, é esse relé aqui, ó, onde que tá passando aqui, ó. Esse RA, RB, RC. Então, é esse exemplo aqui que eu vou pegar desse inversor que eu mostrei aqui para vocês. É esse relé aqui, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que é feito a ligação. Eu vou utilizar aqui o CLP e o IHM daqui da Delta para fazer. Isso também, se esse vídeo tiver bastante comentários, curtida aqui, eu vou fazer ele físico, tá? Aqui estou fazendo ele simulador online. Se tiver bastante comentários, curtida, pedidos aí, eu posso deixar aqui o esquema de ligação dele aqui nos comentários. E no próximo vídeo eu vou fazer ele, como que a gente faz para descarregar esse programa no CLP e na HM. Esse mesmo esquema aqui eu vou colocar e vou testar real, físico no motor aqui ele funcionando, tá? Então, pessoal, para fazer isso aqui, o que que você vai precisar fazer, ó? Então, eu tô com o software aqui que é o da o ISP Soft aqui da Delta, tá? Por que que eu estou utilizando? Ele é gratuito, que eu já falei para vocês no início lá do canal lá, pessoal. Então, que a gente vai fazer nele aqui, pessoal? Para você fazer ele, tá? Então, eu já criei aqui um projeto, tá? Eu já criei aqui um projeto em branco aqui e eu vou mostrar para vocês como que faz aqui, ó. Então, você vai aqui, eu já criei, eu dou um nome aqui de aula do YouTube. Você vai aqui em programas, botão direito, New. Eu vou deixar o prog 0 aqui mesmo, só para criar. Então a gente criou aqui, a gente vai fazer a simulação dele. O que que a gente vai fazer dele, pessoal? O que que você precisa fazer, tá? Então um exemplo simples aqui, você vai fazer aqui uma partida direta, pegando os contatos deles aqui para poder fazer a ligação. Então vamos lá, ó. Então já entendo que você já conhece um pouco do CLP, por isso que eu estou indo direto ao ponto. Então você vai pegar aqui um contato, ó. Vou colocar aqui, tá? Olha lá, vou colocar o outro aqui e vou colocar aqui para fazer isso aqui. E vou colocar uma bobina aqui, ó. Coloquei a bobina. Então, esse daqui vai ser o nosso aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso liga. Então, vou escrever aqui, ó, liga. E vou dar um enter. Tá, e como a gente está fazendo aqui a parte de simulação dele, tá? O que que ele vai ser aqui? Ele vai ser nosso contato de memória, tá? Não estou utilizando ele físico. Na hora que a gente for fazer ele físico, eu preciso catar os contatos lá real e colocar. Como aqui é só simulação, então preciso pegar os contatos de memória deles. Tá? Então aqui vai ser o nosso liga. É como se fosse o nosso botão liga e desliga lá. Tá? Então vai ser. Vou dar um enter aqui. Ele vai ser o nosso M0, que é o nosso contato de memória.
Olha lá, vou dar um Enter. Aqui vai ser o nosso desliga. Desliga. Estou escrevendo normal. Dá um Enter. Vai ser o nosso M1. Tá? M1. Aqui vai ser o nosso o quê? Vou colocar aqui o nosso motor. Tá? Motor aqui, ó. O nosso motor aqui, ó. Motor. Vou dar um Enter. Já a saída dele é o nosso Y0, tá? É uma saída do CLP. Tem outros CLP inversor que é CLP, na verdade, né? Que são outros nomenclatura, tá? Esse aqui da Delta que eu estou utilizando é Y, tá? Então vou dar um Enter aqui, vai ser o nosso Y0, a nossa saída zero, tá? Olha lá, Y0, vou dar um Enter. Esse daqui é o nosso contato de selo do motor. Então só escrever aqui, ó, motor, ele já vai puxar e vai colocar. Vou dar um Enter. Esse daqui é o nosso contato fechado. Para fazer isso, ó, você dá 2 cliques lá e coloca o contato fechado. Pronto. Agora eu preciso acrescentar o quê? Uma linha abaixo aqui para a gente fazer a parte do simulando para pegar os contatos deles aqui, do LED, tá? Se ele está ligado ou desligado. Tá? Então eu vou pegar aqui, ó, acrescentar uma linha abaixo aqui, ó, acrescentei uma linha abaixo. O que eu vou fazer aqui? Eu colocar um contato, vou pegar aqui, colocar um contato e uma bobina aqui, que seria aqui a nossa saída, tá? A nossa saída que seria o quê? O nosso LED. Aqui é o nosso contato do motor, tá? Que seria lá do nosso, quer ver, ó, vou clicar aqui, ó, seria lá do nosso inversor de frequência, tá? Que é a saída que vai para o motor. Então, eu coloquei aqui, ó, o motor. Aqui vou colocar o nosso LED, tá? Vou colocar LED verde. E vou dar um Enter. Então, ele vai ser aqui, o nosso Y1. Porque aqui na saída do motor não colocou o Y0, aqui vai ser o nosso Y1. Vou dar um Enter. Tá, coloquei. Agora vou colocar outra linha, acrescentar uma outra linha para baixo. Vou colocar mais um contato, ó. Vou colocar mais uma saída. Tá? Então aqui também vai ser o nosso motor. Coloquei aqui. Enter. E aqui vai ser o nosso LED vermelho. Tá? E vou dar um Enter. Então vai ser o nosso Y o quê? Coloquei o 0, o 1. Aqui vai ser o que? O nosso Y2. E vou dar um Enter. Tá? E aqui é um contato fechado. Dá 2 cliques. Opa. Dá 2 cliques, contato fechado. Por quê? Por que você está colocando isso daqui? Para que é os contatos aqui, ó, que é do nosso relé aqui, ó. Como que vai ser o esquema de ligação dele aqui para você entender? Deixa eu pegar aqui a folha do esquema dele aqui, ó. Como que vai ser aqui, pessoal? Você está vendo aqui que tem a parte do 24. Aqui, se a gente fosse colocar uns botões no inversor, aí esse não vem o caso. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai pegar um 24, ligar no comum. Uma saída que vai estar ligada, você vai ligar num LED verde e a outra que vai ligar no LED vermelho. Por quê? Ele vai, é como se fosse um burn relé. E na hora que você ligar, ele vai fechar e na hora que você desligar, ele vai abrir. Então você está utilizando aqui esses contatos aqui, ó, o RA, o RB e o RC, tá? Então, agora aqui, ó, o nosso programa está pronto. Agora vamos testar para ver se ele está funcionando de verdade. O que você precisa fazer aqui para você testar o nosso programa aqui para ver se ele está funcionando? Ó. Primeira coisa, você vai ter que vir aqui, ó. Você já colocou ele com o MGR, tá? Eu já falei para vocês, está no simulador. Eu acredito que você já sabe. Se você não sabe, deixa aqui nos comentários, tá? Que eu posso fazer um vídeo do básico, explicando como que faz, tá? Explicando o básico mesmo, o passo a passo, tá? Então, eu estou supondo aqui que você me perguntou, que você já conhece, que você sabe fazer, tá? Então, já coloquei aqui, ele já está no COMGR, tá? O que eu vou fazer aqui agora? Ó? Vou clicar aqui em PLC Transfer, vou fazer download desse programa aqui. Vamos ver se tem algum erro. Ó. Vou dar um OK. Ó, OK de novo. Ó, nosso programa deu certo, 100%.
Vou dar um close aqui, quer dizer, nosso programa não deu nenhum erro, vamos testar ele? Agora, o que a gente precisa fazer aqui, ó? A gente vem aqui, preciso deixar ele online, olha lá. Deixei ele online, olha lá, tá, já funcionou. Então, vamos dar um pulso nele aqui, ó, tá vendo aqui com o LED, ó, o LED aqui vermelho, tá ligado? Quer dizer, a máquina tá parada. Agora, vamos colocar ele em funcionamento aqui, ó. Botão direito, set on, olha lá. Mudou, liguei, olha lá, motor ligado, LEDzinho aqui, motor ligado. Saiu do status aqui de parado para o LED verde, que é o motor está em operação. Quer dizer, o nosso programa está funcionando por enquanto aqui, tá certo? Agora vamos fazer isso, um visual para você entender lá na tela do EHM aqui, ó. Então vou pegar aqui o software aqui do HM, ó, que é o que? É o nosso DOP aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Esse aqui é algumas coisas que eu estava fazendo anteriormente, tá? Então o que você precisa fazer aqui, ó? New Project. Eu vou pegar essa tela aqui, porque eu tenho um HM físico aqui. Se a gente for fazer na próxima aula, eu já estou com ele salvo aqui. Então, vou utilizar, você pode utilizar qualquer um que você tiver aqui, tá? Então, vou colocar aqui, o modelo que eu tenho aqui é o 107 BV. Então, cliquei nele aqui, eu vou dar Next aqui. Tá vendo essa parte aqui, ó, embaixo aqui, ó, é crucial porque tá vendo aqui, ó, é a parte de comunicação, eu vou colocar aqui no simulador, ó, para simular com o MGR e com o nosso CLP lá. E vou dar um finish aqui, ó. Ó, ele abriu a tela aqui do nosso HM, abriu em branca. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai aqui em elementos, botão momentary. Eu vou dar clicar aqui, ó, vou dar 2 cliques nele, tá? Vou em teste aqui, vou colocar o quê? Liga, liga. Agora eu vou em main. Qual que é o tag que a gente colocou lá no liga, tá? Que é aqui no nosso CLP aqui, ó. Qual que é o tag que a gente colocou aqui, ó? O nosso M0. Você vai voltar aqui, ó. Aqui no nosso tag, ó. Vou colocar aqui o nosso M0. E dar um Enter nele aqui. E vou dar um OK. Para quê? Para ficar mais fácil, você dá um Ctrl C, Ctrl V, que ele já vem copiado, olha lá. Vou esticar ele um pouquinho para cá. Ó. Vou dar 2 cliques nele e vou em texto. Vou colocar desliga. Por quê, pessoal? Esse aqui é nosso botão liga e desliga como se fosse físico lá no nosso painel, que você vai ligar o inversor e vai desligar o inversor, tá? É só um exemplo com uma partida direta aqui para você entender, utilizando o inversor lá, tá? E aqui no main aqui, ó, nós colocou ele qual? Nosso M1 aqui, ó. Então você muda aqui, tava M0, você coloca para M1, dá um Enter e dá um OK. Pronto. Agora eu preciso puxar o quê? Preciso puxar o que? Esses status aqui, ó, status, né? Do LED aqui, ó, do verde e do vermelho aqui para ver qual se está ligado ou desligado o nosso motor lá em operação. Então vou voltar aqui. Agora vou aqui no indicator, tá? Vou pegar aqui, ó, vou fazer um quadrado aqui, tá? Esse aqui vai ser aqui nosso status de ligado ou desligado. Vou dar dois cliques neles aqui, tá? Então o que que a gente vai fazer nele aqui, ó? Então, vamos lá. Quando ele estiver em zero, o nosso motor estiver parado, eu vou colocar ele o quê? Em. Deixa eu ver qual que está aqui no CLP para a gente colocar ele certo aqui, ó. Quando ele estiver funcionando, vai ser verde. Parado, vai ser vermelho. Ah, mas o outro. Aí você utiliza a cor que você quiser, tá? Aqui eu estou dando um exemplo assim, tá? Então, se ele estiver funcionando, vai ser verde. Parado, vai ser vermelho. Então, eu vou vir aqui no nosso CLP aqui. Então, quando ele estiver em zero, parado, ele vai ser vermelho aqui, ó. Tá? E vou dar um Enter. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você vai trocar aqui, ó. E quando ele estiver em um, eu vou colocar ele aqui em verde, vou colocar esse verde aqui, ó. Tá? Então, vou colocar ele em zero aqui, ó. Vou em main aqui. Vou colocar ele como Y, é o nosso Y1. E vou dar um Enter nele. E quando ele estiver em verde, ele vai ser o nosso Y2. Nosso Enter nele aqui. Então,
o nosso a nossa tela do EHM praticamente está pronta. O que, que você quiser, se você quiser fazer, colocar o quê? Um símbolo do motor, desenhar um monte de coisa, colocar sua logo, não sei o que, aí você consegue fazer, mas isso aí é um tema para o nosso próximo vídeo aqui, tá? Então tá pronto aqui, como a gente está simulando ele, tá? E não tá com ele físico aqui, você vai ter que vir aqui, ó, em Project, olha lá, Offline Simulator. Então você vai clicar nele aqui, ó, vamos clicar nele. Tá pensando aqui. Ele puxou aqui, ó. Então agora a nossa tela do IHM aqui. O que, que você vai fazer? Você vai começar a puxar por aqui agora, ó. Tá? Você vai começar a testar a tela do nosso IHM por aqui agora. Então, o que, que a gente vai fazer aqui agora? Vamos testar, ver se ele está funcionando corretamente. Vamos lá? Então, vamos desligar ele. Desliga, liga. Tá funcionando. Olha lá, se eu desligar, mudou para verde. Olha lá, e o nosso motorzinho aqui, ó, desligou. Se eu ligar ele, olha lá, apertar no liga aqui, ó, ligou, mudou o status aqui do LED, só errei aqui no LED, ó, tá? Olha lá, o LED verde tá vermelho aqui. A gente consegue trocar isso aqui. E desliga lá, ó, tá? Então ele tá funcionando. Vamos mudar aqui para ficar igual aqui, ó. Então, na hora que eu ligar, tem que ficar verde, não vermelho, tá vendo? Então isso é bom. A gente consegue trocar na hora aqui, ó. Então eu vou fechar aqui, ó. A gente só vai mudar a tela. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Então na hora que ele tá aqui vermelho, ele tem que ser verde. Eu vou mudar aqui para ser verde. E na hora que ele for verde, ele tem que ser vermelho. Colocar um OK, OK. E vamos lá dar lá, Offset Simulator. Vamos testar ele de novo. Olha lá, tá ligado, agora tá verde. Vou desligar. Ficou vermelho, olha lá. Agora sim, olha lá. LED vermelho, vermelho. Agora eu vou ligar, mudou, trocou. Certo? Então, pessoal, esse é um exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Vamos mudar até para. Esse é um exemplo aqui que eu trouxe para você, mas tem várias formas que você consegue fazer, tá? Então, estou pegando aqui só os status aqui que já tem pronto aqui no CLP, tá? No CLP não, desculpa, aqui no inversor de frequência. Mas tem várias formas que você consegue fazer, tá? E tem também várias formas que você consegue deixar lá aqui a tela do IHM. Você consegue colocar a sua logo, uma tela só de alarme, uma tela só para isso, uma tela de acesso, navegar. Só que isso aí é um tema para o nosso próximo vídeo. Tá? Então eu trouxe um exemplo aqui para ser visual para ele, tá? Ele pediu aqui para fazer, então a gente simulou e acho que para ficar visual, para entender melhor, a gente usou essa parte que é de simulação aqui. Então eu vou deixar esse esquema aqui da lógica de Inleder aqui, do CLP, aqui na descrição. E também vou deixar esse desenho dessa tela aqui na descrição também. Lembrando, pessoal, se tiver bastante comentários, pedido lá no nosso, na descrição lá do nosso canal. No próximo vídeo aqui eu vou fazer o quê? Pegar esse esquema que a gente fez aqui e vou descarregar no CLP físico e no IHM físico aqui que a gente tem aqui para fazer os nossos testes aqui, tá? Então já falo para vocês, se você não é inscrito aqui no nosso canal, peço você se inscrever, ó, ativar o sininho da notificação para não ficar por fora de nenhuma novidade, pessoal. Que eu falei no começo do vídeo. Talvez sua dúvida pode ser um tema para o nosso próximo vídeo aqui, pessoal. Então já se inscreve, assim, não fica por fora de nenhuma novidade, pessoal. Até o próximo vídeo.